Oi, meninos! É muito bom estar aqui com vocês novamente. Nós tivemos 2 semanas de aulas com alguns conteúdos iniciais para trabalharmos agora no nosso primeiro bimestre e eu passei para vocês algumas questões essas que vocês poderiam recorrer ao próprio texto do arquivo para que pudessem estar respondendo. Então, eu trouxe aqui essas questões juntamente com as respostas, vou corrigir uma por uma junto a vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre alguma questão, sobre algum assunto abordado, podem entrar em contato comigo, tá bom? Vamos lá? A primeira questão é da primeira semana que nós trabalhamos. Então, o nosso conteúdo da primeira semana foi calor como energia. Então, por que a vida na Terra está diretamente ligada a uma forma de energia necessária para a sobrevivência de todos os seres vivos? Por que isso acontece, né? Hoje nós temos todas as espécies vivendo em um ambiente adequado, porque o Sol ele aquece o nosso planeta na medida exata, a fim de garantir que essa diversidade, né, essas diferentes formas de vida, elas sejam preservadas. Se o Sol não aquecesse a Terra nessa medida, lá no passado poderia não ter evoluído como evoluiu hoje, né? Tanto mais quente quanto mais frio, não chegaria ao nível de espécies vivendo no planeta como nós temos hoje. A questão número 2 é sobre energia térmica. O que significa energia térmica? É uma agitação. Agitação de quê? De partículas. Essas partículas, elas constituem um corpo e se associam a uma energia cinética média. O que é energia cinética? Nós falamos nas outras aulas. Energia cinética é a energia do movimento. Então, a energia térmica é essa agitação de partículas de um corpo, né? Que está associada a uma energia do movimento, ou seja, a energia cinética média. Agora, o que é calor? Calor, então, é a energia térmica em movimento, é o trânsito dessa energia e ela vai ser provocada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Um corpo com uma temperatura elevada e um corpo com a temperatura mais baixa. Então, a diferença entre a temperatura desses dois corpos nós chamamos de energia térmica. Agora, o que acontece quando nós colocamos dois corpos de temperaturas diferentes, um corpo frio e um corpo quente, em um mesmo recipiente isolado do meio? O que vai acontecer aqui? Com o decorrer do tempo, nós vamos perceber que as temperaturas elas irão se igualar. Por quê? Porque o corpo de maior temperatura, ou seja, de maior agitação térmica, ele vai transferir calor para o corpo de menor temperatura, ou seja, aquele que tem a... Perdão. Então, ele vai transferir o calor para um corpo de menor temperatura e, com isso, vai acontecer a transferência da energia térmica. E por último, né, em relação ao nosso conteúdo sobre calor como energia, nós temos quais são as unidades de medida usadas para caracterizar uma grandeza física quando se trata da energia calor. Nesse caso aqui, nós vamos usar duas unidades de medidas, o joule, que ele é representado pela letra J maiúscula, ou também nós podemos utilizar caloria. Eu vou denominar por cal, C-A-L. Então, esse conteúdo aqui, ele foi simples, né? Mas para a gente poder entender como que acontece esse calor como forma de energia. E partindo disso aqui, agora a gente vai para as nossas questões da segunda semana. O que nós trabalhamos na segunda semana? Calor e matéria.
Então, nós fizemos uma abordagem, né, desde o início da construção desse conceito, né, o conceito do calor. Então, como que ele era definido lá no século XVII? Ele não era considerado uma energia. Então, lá no século XVII, calor era definido como uma substância e não como uma energia. E aí, ao longo dos estudos, a gente percebe que houve essa mudança no conceito, né? Quem foi que reelaborou o conceito de calor como movimento das partículas que constituem os metais? Então, ali a gente viu que era considerado como uma substância e depois de muitos estudos, eles foram compreendendo que o conceito de calor ele estava relacionado com o movimento de partículas que constituem metais, por exemplo. Quem reelaborou esse conceito foi Thomson, e ele fez isso no século XVIII, um século depois deles acreditarem que o calor era uma substância, né? E a que está relacionado o aquecimento quando nós perfuramos um metal com uma broca? Está relacionado ao atrito entre dois objetos. Porque alguns processos eles foram bem explicados pela teoria do calor como substância e outros não? Justamente porque era preciso admitir que essa substância, né, no caso o calor, também denominada calórico, apresentava características muito especiais, né, características específicas. Quais eram essas características? Penetrava facilmente na matéria, era atraída por ela, não podia ser criada nem destruída e também não possuía massa. E por fim, né, a nossa última questão, o que significa o termo calor? Depois de todos esses conceitos, né, que foram elaborados, de acreditarem que o calor ele era uma substância, então como que foi definido, né? Como que a gente define esse termo calor? O calor significa, então, a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro, em razão da diferença de temperatura entre eles. Então, meninos, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, certo? Na próxima semana, nós faremos uma abordagem para a nossa prova de bloco e daremos continuidade ao conteúdo. Um beijo para vocês, até a próxima aula.